Pessoal, clica no gostei, se inscreve no canal porque nós dois estamos de branco. E hoje nós vamos falar sobre o HIIT, que é um treinamento de alta intensidade e curta duração. Eu tenho bastante alunos, né, na consultoria que fazem o HIIT, principalmente alguns que vão fazer o TAF, Teste de Aptidão Física, de repente para passar num concurso da Polícia Federal, de bombeiros, etc. Leandro, você já fez um vídeo só sobre TAF? Você poderia fazer. Já fiz, meu queridinho. É só procurar Leandro Twin mais tema, sempre que você tiver qualquer dúvida. O Floquinho foi procurar aqui como ganhar ração rápido. Seguinte, o HIIT, ele é um treinamento que o pessoal acha que ele é aeróbico, mas na verdade ele é uma atividade mista. Mas sim, ela melhora muito a nossa capacidade cardiorrespiratória. Por quê? Nós temos limiares, certo? Então nós temos o rompimento do primeiro limiar aeróbico, é quando a gente entra nesse anaeróbico, e a gente, treinando aqui, nesse limite aqui, o corpo consegue compensar. Então vamos dizer que o seu limiar é 160 batimentos por minuto. Estou chutando, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, quer dizer que se você ficar trabalhando em 160 batimentos por minuto, você vai ficar por um longo período sem entrar em fadiga. Mas, quando você invade o 161, 162, 165, inevitavelmente você vai entrar em fadiga dentro de algum tempo. O quanto mais você avançar, mais rápido você vai entrar em fadiga. Leandro, fui para 200 batimentos por minuto. Ah, você vai ficar segundos, 1 minuto, 2. Ah, Leandro, fiquei em 165. De repente você leva 10 minutos para entrar em fadiga. Mas você vai entrar. No HIIT, como a gente trabalha, já vou explicar como é que a gente faz, porque tem alguns jeitos. No HIIT, como você... hora do exercício, vai lá em cima no batimento e segura, 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 e depois desce, você começa, é engraçado isso, é fisiológico, você começa a puxar esse limiar para cima. Então se antes era no 160, ele começa a ser no 165. Ou seja, você consegue trabalhar num vigor maior sem entrar em fadiga. Você puxa o teu limiar aeróbico para cima, e isso é muito bom para o aumento de performance. E o HIIT é o melhor a fazer isso porque temporariamente você trabalha acima. Mas vai dizer o seguinte, tudo bem, Leandrão, mas então eu fazendo um agachamento livre, beleza, porque eu fico ali e também meu batimento sobe e depois desce. Então, mas o agachamento livre, às vezes você vai ficar alguns segundos. No HIIT a gente fica um pouquinho mais normalmente. Então a gente fica mais tempo trabalhando forçado e, de novo, é uma atividade só para isso. Porque no agachamento livre você pode até ter razão, mas aí quando você vai para uma cadeira extensora, uma mesa flexora, você não vai melhorar. Então por isso que o treino de musculação vai melhorar sim, tá? A sua resistência aeróbica, mas nunca vai chegar próximo de um trabalho realmente aeróbico. Então, quando um aluno meu vai fazer agachamento, eu já espero que ele melhore isso. Mas, se eu quiser melhorar muito isso, só com agachamento livre eu não vou conseguir chegar. E aí no HIIT, você provavelmente já viu essa propaganda em algum lugar, se não viu, essa é a propaganda, 10 minutos de HIIT equivale a 40, 50 minutos de aeróbico. Depende de como é feito, certo? Mas pode sim chegar, tá? O que eu, Leandro, percebo mais ali com os meus alunos da consultoria? Algo próximo, tá? Do dobro do tempo, talvez o triplo. Então 10 minutos de HIIT bem feito pode equivaler a mais ou menos 20 a 30 minutos de aeróbico. 40 já é aquela coisa, né, mais utópica. Leandro, o que é uma utopia? É aquilo que a gente imagina, mas no final das contas não chega. Portanto, é um bom exercício para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e também o emagrecimento. Mas, pessoal, lembra que o mais importante para o emagrecimento é a dieta, tá? Leandrão, eu não sei montar dieta. Eu tenho um curso de dieta que ensina do zero. Olha, convenientemente eu tenho a solução para o teu problema e custa 150 e poucos reais. Vamos continuar o vídeo para não parecer propaganda. Mas lembra disso, você precisa de dieta. Mas claro que o exercício vai melhorar a queima de gordura, vai melhorar o consumo de oxigênio, vai possibilitar a hipertrofia muscular. Vamos voltar lá no agachamento? Se você não tem condicionamento para fazer o agachamento, se o teu coração faz você parar o exercício antes dos teus membros inferiores, isso quer dizer que você não está treinando até a falha do membro inferior. Você está treinando até a falha central, não periférica. Hipertrofia menor. Então o HIIT pode te ajudar na hipertrofia muscular de tabela. Leandro, é aquela história de manter a taxa metabólica basal mais alta por mais tempo. Isso acontece? Acontece. Isso é chamado de EPOC, superutilização de oxigênio pós-exercício físico. Então quando você dá um cacetão, você já deu um cacetão, que aí você dá um calorão, né, depois, esse calorão é a termogênese.
termocalor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias. Então sim, o HIIT aumenta o nosso EPOC. E assim como toda atividade física também reduz, né, pressão arterial, isso é muito bom para manutenção da saúde. Inclusive lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, vou fazer um parênteses aqui, eu recebi uma pergunta falando assim, para hipertenso qual que é a melhor atividade? E eu já vi muito professor respondendo, depende. Galera, algumas coisas dependem, outras não. Vou deixar uma dica para você que é professor. Sempre que você quiser pensar uma resposta, você fala, depende, aí você e solta. Então você tem que ter conhecimento. Mas alguns falam depende porque não tem esse conhecimento. E tudo bem. Na faculdade a gente passa tão por cima disso que às vezes passa batido. Mas saibam que hipertenso faz atividade física todos os dias, porque o efeito hipotensivo da atividade física dura mais ou menos de 20 a 30 horas. Ou seja, ao invés de fazer 3 treinos de 1 hora, vale mais a pena fazer 6 treinos de meia hora durante a semana. No HIIT, a gente tem diversas aplicações, tá? Nós temos um HIIT, por exemplo, que é o 777. Então a gente faz 7 minutos de aquecimento. Então, por exemplo, uma caminhada acelerada, para você que está um pouco mais leve, um pequeno trote, 120, 130 batimentos por minuto, 7 minutinhos, e aí depois você vem e desce o sarrafo. Você vai fazer o quê? 30 segundos no seu limite, você vai correr até a bola dos olhos saltar para fora e depois 30 segundos parado, sabe? Posição de xícara. Espera, espera, espera. Volta e faz de novo. Vai fazer 7 tiros, vão dar mais 7 minutos, e depois você faz 7 minutos de esfriamento, que é de novo uma caminhada acelerada, mais ou menos 120 batimentos por minuto. Um modelo muito bom, gosto bastante. Existe um outro modelo que eu uso com os meus alunos da consultoria, é o seguinte, olha, eu vou te passar 20 minutos de aeróbico, tá? Você pode fazer 20 minutos constante, ou você pode fazer metade do tempo com 1 minuto no seu máximo e 1 minuto lentamente, não parado. Tá? Então, 1 minuto no máximo e depois 1 minuto uma caminhadinha. Então o que você vai fazer? Você vai elevar a tua frequência cardíaca até exaustão. Quando chegar na exaustão, você vai reduzir, mas não para entrar em repouso. E sim para ficar ali entre 100 e 120 batimentos por minuto. E aí você, daqui a pouco, toma de novo. Fazendo 5 tiros, né, você vai ter 5 minutos fazendo, 5 minutos caminhando. Galera, isso vai ser maravilhoso. Quanto mais você aumentar o tempo, né, que você faz desse tiro, por exemplo, no primeiro modelo a gente fez um tiro de 20 segundos. No segundo modelo a gente fez um tiro de 1 minuto. O tiro de 1 minuto ele vai trabalhar mais o nosso cardiorrespiratório. Então, caso você queira melhorar o cardiorrespiratório, você fazer tiros um pouco maiores são melhores. Por exemplo, eu quero melhorar muito, então vamos fazer um tiro de 2 minutos por 1 minuto de intervalo. Só que você tem que lembrar que quanto mais intenso for, mais dor muscular tardia você vai sentir. Isso é normal, tá? Às vezes você vai fazer um aeróbico, você não fica dolorido. No HIIT, no começo você vai ficar. Então tenta fazer tiros menores no começo, para que a dor muscular tardia no outro dia não atrapalhe de você repetir a atividade. Leandro, eu posso fazer esteira, bicicleta, elíptico, eu posso fazer um circuitinho, sei lá, polichinelo, agachamento livre sem peso? Pode, tá, gente? A ideia do HIIT é o quê? É você fazer, vamos colocar assim como modelo padrão, qual que é o que você mais gosta, Leandro? 1 minuto descendo a lenha e 1 minuto lentamente uma recuperação. Esse 1 minuto descendo a lenha pode ser qualquer coisa. Então, polichinelo, o mais rápido possível. Daqui a pouco você fica 1 minuto caminhando. Volta e faz polichinelo. Imagina você fazendo isso na rua do seu bairro. Que maravilha, os seus vizinhos vão achar você um pirado. Então procura um lugar adequado para isso. Mas o que eu quero dizer é que você pode utilizar qualquer exercício desde que envolva o corpo inteiro. Então você não vai fazer um HIIT com rosca direta e rosca testa e depois você vai caminhar, porque você não vai conseguir subir a frequência cardíaca, porque é musculatura pequena. Então tem que ser exercícios complexos, compostos. Eu tenho o risco de cair em overtraining, perder massa muscular fazendo HIIT? A gente sempre corre esse risco, tá? Mas ao que tudo indica, se você não exagerar, e quando eu falo exagerar, é você querer fazer mais de 1 hora de HIIT por dia, e aí você faz mais um treino de 1 hora em déficit calórico, estando 100% natural. É bastante agressor. Agora, faço um treino de musculação e faço 20 minutinhos de HIIT, gente, você não vai perder massa muscular por causa disso, e se perder, o erro está na dieta, lembra do meu curso de dieta. Finalizando o exercício, tem pessoas que gostam de esperar meia hora para se alimentar, porque continua uma queima de gordura aí. Isso não é relevante, tá? Se você comer logo que terminar ou meia hora depois, não vai mudar nem para perda de gordura,
nem para o ganho de massa muscular. Ah, mas eu me alimentei, eu parei a queima de gordura. Sim, porque você está consumindo carboidrato que você ingeriu. Ah, então, mas aí o outro queima mais gordura. Mas aí depois que parar isso e você comer, você vai recarregar mais glicogênio. Ou seja, no final da matemática, do dia, você vai ter a mesma coisa. Eu vou deixar agora um vídeo com vocês, já que a gente está falando de aeróbico, sobre o aeróbico em jejum, certo? Então, HIIT, aeróbico em jejum e alimentado. Você já conheceu o HIIT? Dá uma olhadinha aqui no aeróbico em jejum.